Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro que é do Neil Walsh, ele que é um escritor estadunidense e mensageiro espiritual cujo trabalho tocou o coração de milhões de pessoas, até porque esse livro dele ele já foi vendido para mais de 7,5 milhões de pessoas e ficou há mais de 90 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Ele começou a escrever esse livro ali quando ele estava em uma situação bem difícil em todos os setores da vida dele, tanto assim que ele começou com uma explosão de raiva mesmo contra Deus, perguntando até quando ele sofreria daquele jeito, por que com ele estava tudo errado. Esse tipo de pergunta que a gente faz quando a gente está acreditando que é Deus que cria tudo que de ruim que acontece na nossa vida, a gente não entende que nós somos co-criadores e o tempo todo a gente está criando com Deus, porém a gente cria com Deus porque nós temos a centelha divina em nós temos a presença eu sou em nós, a partícula divina que anima cada um. Porém nós criamos de acordo com o nosso próprio nível de consciência, porque Deus não interfere, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então o Neil Walsh, nessa explosão de raiva que ele estava contra tudo e todos e se voltou contra Deus, já que é o Criador de tudo, porque que Ele deixa essas coisas acontecerem com a gente, porque Ele nos deixa sofrer, será que Ele tem algum prazer com isso? E aí ele foi nesse momento então que ele sentiu que Deus tinha começado a responder quando a mão dele continuou no papel escrevendo involuntariamente dele ser ele que estivesse escrevendo. E aí a partir desses escritos se tornaram livros, 3 livros que já foram vendidos assim, já foram apreciados por tantas pessoas, já transformou a vida de tanta gente, como ele disse que esse diálogo vai mudar a nossa vida. E aí nós estamos aqui nessa parte em que Deus está respondendo exatamente essa pergunta dele. Por que o mundo se encontra nas condições atuais? Ou seja, por que há tanta discrepância? Por que há tanta coisa que parece ser injusta? Será que é Deus, como a gente muitas vezes ouve, é Deus que quis, ou a gente mesmo diz se Deus quiser, ou é assim porque Deus quis, ou então aquela forma que o professor Érico Couto sempre fala, que são os desígnios insondáveis da mente divina, quando a gente não consegue entender, não é, que somos nós que estamos criando, que nós devemos nos responsabilizar por tudo que está acontecendo à nossa volta e até a nível macro mesmo. Quando está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, se nós estamos fazendo a nossa guerra particular dentro de casa contra aqueles nossos mais próximos, a gente está fomentando essa guerra maior. Eu acredito que seja assim. Então é tudo a gente que está criando. E aí então Deus respondeu já um monte... já respondeu bastante aqui no vídeo anterior essa pergunta dele, porque é que há o mundo se encontra nas condições atuais. E aí Deus estava falando agora sobre o tempo. Ele disse: o tempo é uma esfera sublime na qual o que vocês chamam de passado, presente e futuro existem interrelacionalmente. E aí ele concluiu assim dizendo: no entanto, agora não é o momento de discutir isso. Podemos fazê-lo detalhadamente mais tarde, quando examinarmos todo o conceito de tempo. Ainda bem que ele deixou para mais tarde, porque realmente eu não consigo captar assim, claramente, eu não tenho clareza sobre isso, de como é possível realmente ter o passado, aquele que a gente traz e que ainda faz sofrer tanto, ele está acontecendo agora. E o futuro que a gente teme, quando a gente não está no único momento que existe, que é o agora, ele também está acontecendo agora, não é? Para mim ainda dá um nó mais ou menos assim, para entender com clareza isso, mas ainda bem que ele vai discutir mais no final. E ele já disse também ali, gentilmente, bondosamente, como esse Deus que está respondendo aqui não é aquele ciumento e vingativo. É aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai e Mãe.
que é todo amor e bondade, que não é pai de um único filho, é pai de todos, de toda a humanidade. E ele já disse que se a gente estiver tendo alguma dificuldade em entender, que a gente pode ficar tranquilo que até o final a gente já vai ter entendido tudo, porque ele está usando aquela técnica dos Abrahams no livro Peça e Será Atendido. Eles disseram que eles seriam repetitivos, ou seja, eles refraseariam, eles diriam a mesma coisa de forma diferente para até a gente entender. E aí Deus está fazendo a mesma coisa, e então vamos ver como é que ele continua aqui. O mundo se encontra nas condições atuais porque não poderia ser de outro modo e ainda assim existir na esfera inferior da materialidade. Olha, agora eu entendi, acho que entendi. Olha, se o mundo fosse perfeito, aí ele não podia estar na esfera inferior da materialidade, acredito que seja isso. Terremotos e furacões, enchentes e tornados e outras calamidades que você chama de desastres naturais são apenas movimentos dos elementos de uma polaridade para a outra. Todo ciclo de nascimento e morte é parte desse movimento. Esses são os ritmos da vida e tudo na esfera inferior está sujeito a eles, porque a vida em si é um ritmo. É uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. Então aqui ele falando de ritmo e nada como a gente via aqui no nosso bom e velho Kybalion para ver o que é, o que diz o princípio do ritmo, né? Que eu acho que é legal a gente estar ilustrando assim aqui com o Kybalion, porque como Deus falou bastante ali do princípio da relatividade, do princípio da polaridade, que tudo tem dois pontos vivendo simultaneamente. Ele fala bastante do amor e o medo, e agora ele fala aqui do ritmo, que é assim que eu encontrar aqui. Pessoal, esse pessoal da produção também já podiam ter deixado aberto aqui no lugar, né? Mas então achei, ó, o ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Isso então é a definição do Kybalion aqui para a lei do ritmo, para o princípio do ritmo. E aí Deus dizendo que aqui tudo acontece dessa forma, porque a vida é um ritmo, é uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. Ele dizendo então que aqui tudo é baseado no ritmo também, além das polaridades, o ritmo, que é aquela coisa mesmo pendular, o ritmo, e é uma onda, uma vibração, uma palpitação no próprio coração do tudo que é. Então por isso que tem que ser dessa forma, porque se fosse tudo, olha que interessante, se fosse tudo perfeito, aí não podia ter o ritmo, não podia ter vibração, oscilação, palpitação, não podia ter polaridade negativa e positiva. Então não precisava estar Deus então ter manifestado todo mundo, criar essa realidade dual e relativa. Se fosse para ser perfeito, ficava lá do jeito que estava, não é? Quando ele sentiu necessidade de experimentar o outro lado. Por isso criou essa realidade dual, relativa, onde há luz e sombras e cada um tem o seu livre-arbítrio, então cada um demora mais ou menos tempo na sombra. É isso que eu estou entendendo. A doença e o mal-estar são os opostos da saúde e do bem-estar e se manifestam em sua realidade obedecendo às suas ordens. Vocês não podem adoecer sem provocar doença em algum nível. E podem ficar sadios de novo em um instante, simplesmente decidindo por isso. Olha, essa parte de que a doença somos nós que provocamos, porque a gente sempre entendeu, eu já ouvi dizer várias vezes, entendo realmente que a doença, quando ela aparece no corpo físico, ela porque já está manifestada no corpo emocional, foi criada através do corpo mental. E aí são os meus próprios pensamentos. Eu estou tendo muito pensamento de raiva, ressentimento e mágoa,
E eu tenho um exemplo até é triste se a gente for ver na realidade, na prática, de uma pessoa amiga que eu conheci quando eu morava em Berlim, e ela acabou tendo um câncer que começou em uma determinada parte do corpo e acabou passando para toda a parte, aquilo que eles chamam de metástase, e ela repetia nos últimos dias dela, sempre que eu ia visitá-la, ela me contava uma história da vida dela, de quando o marido dela traiu, ela ficou tão magoada com aquilo, ela ficou tão revoltada com aquilo, que acabou se manifestando essa raiva, esse ressentimento, essa mágoa que ela guardou, que ela fomentou ali no corpo emocional dela, acabou se manifestando no corpo físico e acabou a levando realmente, acabou fazendo com que o corpo físico dela perecesse. Talvez eu acredito que ninguém morre antes da hora, porém como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos estar antecipando, quer dizer, agora eu estou sendo incoerente, né? Eu acredito que a gente tem um livre-arbítrio até para isso, porque se a gente a gente não entende que somos nós que criamos a doença, como Deus está falando aqui, então apesar da gente vir com a possibilidade de estar vivendo uns 80 anos, se a gente com 40 a gente já começa a estar segurando aquela brasa, como o Napoleão Hill diz, que vontade de vingança, raiva, ressentimento, mágoa, é como se a gente estivesse segurando um carvão em brasa esperando para jogar no outro, aí ele acaba queimando nós mesmos. Então eu entendo como já entendo e sei que aí a gente tem que ficar tranquilo no nosso pensamento, sabendo que somos nós que criamos, e assim a gente fazer essa mudança, essa transmutação, e aí a gente não cria a doença ali no nosso mental. Porém, ele diz que também a gente pode, assim que a gente resolver ficar sadio de novo, em um instante simplesmente a gente decide por isso. E aí tem até aquelas técnicas, a Jasmarin ali do Viver de Luz, ela passa uma meditação muito interessante, onde a gente conversa, a gente sorri para os nossos órgãos, a gente diz aos nossos órgãos, desculpem, que eles são perfeitos, que eles são saudáveis, e a gente sorri para eles. Ela diz que é super uma técnica que desde que eu aprendi com ela eu sempre repito quando estou fazendo minha meditação, é sorrir também para cada chakra, para cada uma das nossas glândulas, a pineal, a pituitária, a glândula timo e assim por diante. As grandes desilusões pessoais são reações escolhidas, e as calamidades mundiais são o resultado da consciência mundial. Então, ele dizendo aqui novamente, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece no nosso fórum íntimo, aquilo que nos acontece ali na nossa casa, e as grandes calamidades mundiais também são resultado da consciência mundial. Porque se está todo mundo brigando em casa, se está todo mundo fomentando raiva, ressentimento e mágoa e violência, isso também aí a gente, essa consciência mundial pode fazer também que aconteçam essas calamidades mundiais. Sua pergunta supõe que eu escolho esses eventos, que é a minha vontade e meu desejo que aconteçam. Contudo, eu não desejo que esses desastres naturais aconteçam, apenas observo vocês criando-os. E não faço nada para impedi-los, porque isso seria contrariar a sua vontade, o que, por sua vez, os privaria da experiência de Deus, que é a experiência que vocês e eu escolhemos juntos. Que legal! Tá, aqui está bem claro para mim. Então, se Deus interferisse, não, peraí, o pessoal está pensando muito negativo ali, estão fomentando muita raiva, ressentimento e mágoa, estão fazendo muita guerra em casa entre eles e os familiares, os filhos, marido, mulher, os vizinhos. Eu vou intervir, eu vou pôr a paz, vou fazer. Aí ele nos privaria da experiência que é a que ele e nós escolhemos antes de vir para cá. Por isso a gente esqueceu que a gente era só pura bondade, pura beleza, pura luz. Ali mais adiante ele conta até a história daquela luz que estava ali brilhando ali no meio de todo mundo era luz, todo mundo era luz. Então
aí ela não sabia, ela queria experienciar alguma coisa diferente, mas ela não sabia o que era, porque ela não conhecia a escuridão. Aí eles organizaram para ela ir para um lugar como aqui, que havia luz e sombras, onde ela poderia. Então, porque se a gente acender uma vela, por exemplo, embaixo desse sol que tá fazendo aqui agora, ela não vai se destacar de jeito nenhum, não vai chamar, não vai ter mosca, não vai ter mariposa que venha como que fala? Voar ali em volta. Porém, se a gente voltar aqui à noite, quando vai estar aqui não tem luz artificial, vai estar tudo realmente escuro e a gente acender a mesma vela, vai vir um monte de mariposa, um monte daqueles mosquitinhos que procuram a luz e ela vai ser esse ponto de luz para todos eles. E aí é a mesma coisa. Então, para a gente, como ele já disse ali anteriormente, é isso, o objetivo é experienciar o oposto. E como é que a gente pode experienciar isso? Só numa realidade dual, relativa. Logo, não condene tudo que chamaria de ruim no mundo. Em vez disso, pergunte-se o que considera ruim e o que deseja fazer para mudá-lo. E aí, interessante, porque aí ele nos dá a oportunidade também. Se a gente veio para se melhorar, para evoluir, então como é que a gente pode ajudar que o universo, que tudo aqui que está acontecendo, que a realidade mais ampla de tudo está acontecendo, a guerra lá do outro lado do mundo, como eu posso fazer para que se pacifique isso? Eu ir fazer passeata contra, não que eu esteja criticando, mas e aí eu continuar voltando para casa e brigando em casa e tocando terror entre os meus, aí eu acredito que não é aquilo que ele está dizendo. Nós podemos então, isso que a gente chama de ruim no mundo, a gente deve se perguntar como a gente pode fazer para mudar aquilo que a professora Luceliana disse também, que o que a gente deve estar sempre perguntando é como, não quando a gente vê qualquer uma pessoa, uma coisa, não como isso, essa pessoa, essa coisa pode me servir, mas como eu posso servir a essa coisa? E como é que eu posso deixar um rastro de luz atrás de mim? Como é que eu posso, à medida que eu vou passando, eu vou transformando as coisas para melhor? As pessoas e as coisas à minha volta. Pergunte-se a si mesmo que parte do meu eu desejo agora experimentar diante dessa calamidade. Que aspecto do ser devo fazer aparecer? Porque toda a vida existe como um instrumento de sua própria criação e todos os seus eventos meramente se apresentam como oportunidades para você decidir e ser quem é. Então, não é que há calamidade, não é que há coisas ruins no mundo, é que aqui a gente vive na polaridade, há o negativo e o positivo, há luz e sombras, e isso vai nos ajudar, porque também uma outra coisa que me vem é como eu sempre penso agora, depois que eu entendo isso, desde que eu entendo dessa forma, que a gente nunca vê ninguém sendo vítima de ninguém. Eu acredito que quando a gente entende ali a lei da causa e efeito, a gente entende que sempre tem um plantando e outro colhendo. E se a gente entende que é reencarnação, que aquele que está colhendo, ele já veio, ele já plantou, então eu acredito que a gente nunca vai ficar com raiva com relação àquele que está sendo algoz e todo cheio de pena daquele que está sendo a vítima no momento. Mas a gente vai entender que ambos precisam, nesse momento, estar chamando ali para ajuda o anjo do perdão, a consciência do perdão. Porque aquele que está plantando, ele está plantando uma coisa que ali na frente ele vai colher. É lei da causa e efeito. E aí, aquele que está colhendo, ele já plantou no passado, ele já plantou de alguma forma, ele plantou. Mas aí, e a nossa parte, então, se a gente quer melhorar, se a gente quer evoluir, é como Allan Kardec diz, fora da caridade não há salvação. E aí, qual que é a caridade? A gente ficar jogando pedra no que está plantando e acolhendo como se fosse um fraco, um comprimido, aquele que está acolhendo, ou a gente passar um pensamento positivo, emanar forças para aquele que está plantando, entender o que ele está fazendo contra ele próprio, e aquele que está colhendo, entender e perdoar, não é? É desse jeito que a gente se eleva e sai do ritmo do pêndulo que está sempre jogando a gente para o pico ou para o vale.
E aí ele diz que é isso que a gente pode perguntar isso então, que parte do meu desejo, do meu eu, desejo agora experimentar diante dessa calamidade, diante dessa situação. Eu estou vendo uma coisa terrível acontecendo, uma pessoa cometeu um crime terrível contra o outro. Que parte do meu eu desejo? É o meu eu sou, que vê que naquela pessoa o algoz, a mesma centelha que brilha nele, brilha no outro, brilha em mim, apesar dele ter se desalinhado com ela para estar fazendo o que fez, mas é o normal, ele está experienciando a sombra. Mais uma vez, citando o filme Guerra nas Estrelas, ali fica claríssimo como é que quando a pessoa se equivoca e passa a fazer as escolhas baseado no medo, ele passa a ser o próprio demônio, o lado escuro da força. Isso é verdadeiro para todas as almas. Assim sendo, você vê que não há vítimas no universo, apenas criadores. Todos os mestres que nasceram nesse planeta sabiam disso. É por esse motivo que nenhum deles se imaginava vitimizado, embora muitos, literalmente, tenham sido crucificados. Será que a gente detecta aqui de quem ele está fazendo, de quem ele está falando, não é, gente? Até me vem aquela, e ele vai falar um pouco daqui a pouco disso também, aquela frase que dizem que Jesus Cristo disse: Pai, por que me abandonaste? Se ele tivesse dito essa frase, na minha forma de entender, ele estaria se colocando como vítima, e ele sabia que ele não era vítima. Ele estava apenas dando o testemunho dele para a gente entender, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é assim que tem que ir, amando, amando e amando. Cuspiu na sua cara, te deu fel para beber, te bateu, te crucificou, continua amando. Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Mas se ele tivesse dito essa frase, aí com certeza ele estaria aqui entre esses que são vitimizados. E ele dizendo que nenhum deles se imaginava vitimizado, inclusive aqueles que tenham sido crucificados. Cada alma é um mestre, embora algumas almas não se lembrem de suas origens ou heranças. Todavia, cada qual cria a situação e condição para o seu objetivo mais elevado e a sua lembrança mais rápida, em cada momento chamado de agora. Então, não julgue o caminho kármico trilhado por outra pessoa. Não sinta inveja do sucesso e nem pena do fracasso, porque você não sabe o que é sucesso ou fracasso na avaliação da alma. Não é, gente? Tudo a ver isso, né? Porque se a gente vem de uma caminhada longa lá, a gente já plantou um monte de coisa, aí às vezes tem a gente colhendo alguma coisa não muito interessante, aí todo mundo vai ficar, que pena dela, coitada, mas não sabe o que foi, o que eu fiz no verão passado, que a minha alma escolheu, então, colher isso que está dando pena diante dos olhos dos outros, e pode me fazer, se eu não estiver atenta, achar que eu sou vítima. Então é isso que ele está dizendo, a gente não está vendo o quadro todo. É como a Maia Andrade dá aquele exemplo do pano, do bordado, que se a gente vê o avesso de um bordado, a gente vê só um monte de emaranhado de linhas de várias cores, ali não tem nada, até uma coisa, uma bagunça feia ali até. E aí a gente vira, do outro lado está o desenho perfeito, lindo. Então é isso, cada um vivendo aquilo que ele próprio escolheu para fazer a alma ficar linda desse jeito. Cada diamante sendo lapidado na forma que ele precisa ser para poder brilhar. Não diga que algo é uma calamidade ou um evento feliz até decidir ou testemunhar qual é o seu objetivo. A morte é uma calamidade se salvar as vidas de milhares de pessoas? E a vida é um evento feliz se só causar sofrimento? Não se deve julgar nem mesmo isso. Guarde sempre para si mesmo as suas opiniões e deixe os outros fazerem o mesmo. Ou seja, aqui ele dando bem, falando de uma outra forma, aquela coisa, não julga. Você não está vendo o quadro todo, não julga. Isso não significa ignorar um pedido de ajuda ou a ânsia da sua própria alma de trabalhar visando a mudança de alguma situação ou condição.
Aquilo que eu estava dizendo, fora da caridade não há salvação. Então é só porque eu penso, esse coitado aqui está sofrendo mesmo, vai saber que ele plantou ali no passado bem feito. Não, tudo que eu puder fazer para minimizar o sofrimento dele, aí é isso que vai fazer a minha alma se completar, a minha alma se iluminar. Significa evitar rótulos e julgamentos enquanto faz o que quer que seja. Porque todas as situações são uma dádiva e cada experiência é um tesouro oculto. Aquela coisa também quando ele fala da gente estar agradecendo antes, em todas as situações, dai graças. Certa vez existia uma alma que sabia que era a luz. Sendo uma alma nova, ansiava por experiência. Eu sou a luz, dizia repetidamente. Mas todo o conhecimento dela e todas as palavras dela não podiam substituir a experiência de ser luz. E na esfera onde essa alma surgiu, só havia luz. Todas as almas eram sublimes e magnificentes e irradiavam o brilho da minha grande luz. E por isso a pequena alma em questão era como uma vela sob o sol, no meio da luz maior, da qual era parte. Não podia ver a si mesma, experimentar-se como quem realmente é. Acontece que aquela alma desejava muito conhecer a si mesma. Tão profundo era esse desejo que um dia eu lhe disse: "Você sabe, pequena alma, o que devo fazer para satisfazer seu desejo?" "Ao que, Deus? O que? Eu farei qualquer coisa", disse ela. "Deve separar-se do restante de nós", disse eu, "e então evocar a escuridão." "O que é a escuridão, Santíssimo?" perguntou a pequena alma. "O que você não é." Olha o que ele disse ali atrás. Para a gente entender o que a gente é, a gente tem que saber, experienciar o que a gente não é. E a alma compreendeu, afastou-se do todo, chegando a ir até outra esfera. Nela teve o poder de experimentar todos os tipos de escuridão e o fez. Contudo, no meio daquelas trevas, gritou: "Pai, por que me abandonaste?" Vocês têm feito isso em seus momentos mais difíceis. Entretanto, eu nunca os abandonei. Estou sempre ao lado de vocês, pronto para lembrar-lhes quem realmente são, para chamá-los de volta ao lar. Então, ele dizendo, quem diz essa frase somos nós. A gente vem, esquece e aí a gente grita, como Neil Walsh fez aqui no início do livro, começou a gritar contra Deus. Por que me abandonou? Por que dá tudo errado para mim? Então ele explicando por quê? Porque quando foi dito a ele, como eu vou te mandar então ali onde tem treva para você entender o que é treva. Aí, que legal, eu quero ir sim. Mas aí a gente esquece que a gente é luz. E aí por isso na hora de enfrentar a escuridão, a gente pensa que está abandonado, mas ele disse, nunca ele abandona. É aquela coisa da gente nunca se desconectar da nossa presença eu sou. A gente se desalinha quando a gente acha que quando a gente se vê lá todo emaranhado no meio da treva e esquece que a gente é luz, que a gente esqueceu que a gente é luz. Por isso sejam uma luz na escuridão e não a amaldiçoem. E não esqueçam de quem são no momento em que forem rodeados pelo que não são. Mas louvem a criação, mesmo quando tentarem mudá-la. E saibam que aquilo que fizeram no seu momento de maior sofrimento poderá ser sua maior vitória. Porque a experiência que criam é uma afirmação de quem são e de quem desejam ser. Eu lhe contei essa história, a parábola da pequena alma do sol, para que você pudesse compreender melhor por que o mundo se encontra na situação atual. E como ele poderá mudar no momento em que todos se lembrarem da verdade divina da sua realidade mais transcendente. Há aqueles que dizem que a vida é uma escola e que as coisas que o ser humano observa e experimenta em sua vida visam ao aprendizado deles. Eu já disse isso antes e vou repetir. Vocês vieram a este mundo sem nada a aprender, só têm de demonstrar o que já sabem. Ao demonstrá-lo, vocês se recriam por meio de suas experiências. Dessa forma, justificam a vida, dão-lhe um objetivo e tornam-na sagrada.
Mais uma vez aqui, então, ele dizendo que a vida não é uma escola porque a gente já sabe tudo. E a forma que eu entendo, que eu entendi, acho que vão ver depois desse livro se eu mudo de ideia, é que é uma escola para nós enquanto seres divinos, que sabemos tudo que somos, estamos perdidos, estamos nos identificando com o nosso avatar, com o que é com o ser humano que estamos. Mas aí ele dizendo que a gente vem num aprendizado porque a gente vem só para através das experiências se lembrar daquilo que a gente é. Mas eu acredito que até isso é um aprendizado, a gente tem que aprender a se lembrar. Mas não estou querendo bater de frente com Deus, não. Tá bom, gente? Eu fico aqui então, e no próximo vídeo a gente vai ver qual vai ser a próxima pergunta do Neil Walsh, que começa assim, mas como é longa eu vou ler só início, tá? O Senhor está dizendo que todos os eventos ruins que nos acontecem foram escolhidos por nós? E aí ele continua a pergunta e vamos ver o que Deus vai responder no próximo vídeo. Eu fico super feliz se você tiver gostado e quiser compartilhar, quiser deixar uma mensagem e quiser deixar seu like nesse vídeo. Se você quiser entrar lá no meu canal também, tem outros livros do naipe desse, livros muito legais lá mesmo, e se você quiser se sentir que é leve, se quiser se inscrever lá, por favor, também eu vou ficar agradecida, tá? Obrigada, tchau!